Como vocês estão? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a terceira edição da norma técnica do georreferenciamento de imóveis rurais, né? Essa terceira edição que está vigente desde 2013, vocês vão verificar, ela é um documento breve, né, com 4 páginas, mas que implementa, né, 3 manuais técnicos, e esses sim são detalhados, são os que a gente vai ver brevemente hoje. Ela implementa esses manuais técnicos para confecção, né, para realização do georreferenciamento de imóveis rurais. Destacar aqui que essa é a terceira edição, mas que diversos aspectos que estão previstos na primeira e na segunda edição, né, edições, continuam vigentes. Então, fazer o estudo da terceira edição, mas sempre fazendo essa correlação com os documentos anteriores. Também verificar que há alguns documentos que são específicos, como o de georreferenciamento de áreas da Amazônia. Mas, enfim, com o implemento da terceira norma técnica, da terceira edição da norma técnica, uma coisa, enfim, um fato que modificou completamente com o que vinha sendo trabalhado anteriormente é que, com a terceira edição, a gente tem a entrega de apenas um documento, né, que é a planilha de certificação. Outrora, mais de 15 documentos eram entregues de forma digital e de forma impressa ao INCRA, né? Um calhamaço lá de documentos que ficavam guardados e a partir de 2013 o documento ele passa a ser de forma online através do SIGEF, que é o Sistema de Gestão Fundiária, então não tem a necessidade de ir presencialmente ao INCRA, a não ser que seja solicitado para alguma questão específica. E outra questão é que a responsabilidade atual é completamente feita exercida pelo profissional credenciado. Outrora, o INCRA assumia a responsabilidade do georreferenciamento, o proprietário assumia alguma responsabilidade dos documentos apresentados e o profissional. A partir de 2013, todos os dados são de inteira responsabilidade do profissional, né, responsável pelo georreferenciamento de imóveis rurais. Né, todos esses dados são entregues na planilha de certificação junto ao INCRA e tem que observar também que alguns documentos são solicitados no cartório para a demonstração, né, através de documentos oficiais de propriedade, de titularidade, né, do imóvel que está sendo já referenciado. Destacar que com a terceira edição, para o INCRA passou a interessar apenas se há a sobreposição de áreas, né, do imóvel que está sendo georreferenciado. Então, com a terceira edição, esses 3 manuais passam a ser instituídos, né, o Manual Técnico de Limites e Confrontações, o Manual de Posicionamento e o Manual de Gestão da Certificação de Imóveis Rurais. O Manual de Limites e Confrontações vai orientar todo, tudo aquilo, né, vai indicar tudo aquilo que vai ser medido em campo, né, ou seja, os tipos das divisas das propriedades, se é uma cerca, se é um rio, os confrontantes. Então, todos os objetos que vão ser observados no levantamento do georreferenciamento estão descritos, né, no Manual Técnico de Limites e Confrontações. Temos também o Manual Técnico de Posicionamento, que vai orientar como efetivamente medir o imóvel, então quais são os métodos de posicionamento aceitos pela norma, né, se é um GNSS, se foi feito levantamento por RTK, RTK em rede, como que cada um desses métodos, qual o procedimento para se utilizar cada um desses métodos no levantamento, se foi topografia clássica, enfim, e o manual de gestão de certificação que trata aí sobre o registro específico e possíveis divergências. Então, ele vai destacar, né, discriminar como que é feito o desmembramento, parcelamento, retificação de certificação, né, alguma coisa que estava errada, o cancelamento, se foi feita uma certificação, né, errada e precisa ser cancelada para uma nova, análise de sobreposições, enfim, tudo que respeitar a gestão em si da certificação está lá no manual, né, adequado. Então, vamos aqui apresentar a estrutura de cada um deles. Cada um deles começa com o capítulo 1, né, de introdução, que apresenta o documento em si. No caso do manual técnico de limites e confrontações,
Nós temos aí nos capítulos 2 e 3 as definições dos códigos, né, dos limites que são considerados, ou seja, aqueles que devem ser usados na planilha de certificação. Então, um exemplo que nós temos, claro, é se é um limite artificial ou se é um limite natural. Então, tem lá para os limites, né, artificiais. Então, limite artificial 1 é para os casos de cerca, limite artificial 2 é para o caso de muro, limite natural 1 é um corpo d'água ou um curso d'água, limite natural 2 é uma grota. Então, tem lá a definição de cada um dos códigos que respeitam aos tipos de limites, né, que são encontrados. No caso do capítulo 4, a gente vai ter uma orientação sobre como proceder para identificar e descrever os limites dos imóveis rurais. Então, a verificação, né, uma análise mesmo do imóvel que está sendo feito, o georreferenciamento de imóveis rurais e dos confrontantes. Então, a verificação das documentações dos imóveis, né, a restituição de dados do campo, né, do levantamento que foi feito para verificar se tem sobreposição em alguma das áreas. Então, toda essa parte da identificação e da descrição dos limites a gente encontra no capítulo 4. Capítulo 5 vai abordar a identificação, né, considerando aí o confrontante, né, e aqui é uma mudança que a gente tem em relação à segunda edição. Antes, a gente tinha a identificação dos imóveis pelo nome do sítio ou pelo nome do proprietário, né, e agora o INCRA passa a considerar esses dados que são periféricos, né, Fazenda Santo Antônio, sítio Riacho Fundo. Essas informações podem ser colocadas, mas o que o INCRA vai considerar de fato é a matrícula de cada um dos imóveis que ele próprio estabelece, né? Então, essa é uma mudança, né, que facilita e auxilia no processo do georreferenciamento, e também a verificação, a indicação do Código Nacional de Serventia, que é um código que é determinado pelos tribunais de justiça para cada cartório. Então, vamos observar aí que no município a gente tem lá 3 cartórios de registro de imóveis. Então, cada cartório vai ter um CNS, né? Vai ter uma identificação própria. Vamos verificar lá que no município B tenha um cartório. Então, esse vai ter lá o seu CNS, identificando e diferenciando. Essas duas informações é o que permitem que o INCRA verifique e acompanhe os dados do georreferenciamento do imóvel no georreferenciamento. Então, o capítulo 6 vai tratar dos procedimentos para alteração de parcela certificada. Então, procedimento de desmembramento, remembramento, unificação. Aqui um exemplo, né, a gente tinha determinada propriedade que foi desmembrada ou parcelada, né? Esses casos a gente vai estudar aí no capítulo 6. E o capítulo 7 trata sobre a guarda do material. Então, a norma ela determina que todo o material deve ser salvo pelo credenciado, pelo profissional, e tanto não pode ser solicitado, mas em qualquer momento, a norma determina isso, pode ser solicitado com um mês, um ano, 10 anos, 30 anos. Então, a extrema necessidade de se fazer a cópia organizada em pastas de fácil consulta, né, como a própria norma determina. Então, lá quais são os documentos que podem ser solicitados? Cópia de certidão da matrícula, cópias de títulos de domínio, e aqui observar do imóvel que está sendo já referenciado, mas também, né, dos confrontantes. Né? Todo esse material é extremamente importante, né? Pode ser consultado, pode ser solicitado pelo INCRA em algum momento, e aí o credenciado, né, o profissional, tem que ter a cópia em HD, em nuvem, enfim, utilizar aí dos mecanismos de informática para salvar esses documentos, né, para possíveis solicitações futuras. O manual técnico de posicionamento, assim como o de limites e confrontações, tem lá o capítulo 1 que apresenta, né, como é a estrutura do documento. O 2 ao 5 trata sobre os métodos de posicionamento, então a descrição mesmo. E aí aqui observar que no manual técnico de posicionamento, ele não trata sobre a precisão posicional, por exemplo, que está prevista lá na segunda edição. Então, para cada tipo de vértice, né, seja um limite artificial ou natural, a norma estabelece índices de precisão, meio metro, 3 metros, 7 metros. Então, cada situação específica
a gente vai ter um tempo mínimo de ocupação, né, conforme o método que está sendo utilizado, se é GNSS ou se é topografia clássica, enfim, obviamente que é uma medição direta. Isso está previsto na segunda edição da norma técnica. Então, fica a dica aqui de fazer essa correlação entre os documentos, né, do manual técnico de posicionamento, né, dado o método de posicionamento, mas também fazendo a correlação com o documento anterior. E aí aqui uma descrição, né, como está previsto lá no quadro 3, seja o código referente ao método utilizado e a que tipo de aplicação, se é um limite artificial, né, se é um limite natural e as suas especificidades. O capítulo 6 do Manual Técnico de Posicionamento, ele indica a possibilidade de trabalhar com bases cartográficas, ou seja, sensores, né, e aerofotogrametria, sensores orbitais. Então é possível fazer o uso de imagens de satélite, aerofotografias, porém observadas, ressalvados os limites de precisão para cada vértice que vai ser levantado. Então, se eu tenho uma imagem de satélite que me dá uma resolução espacial de 30 metros e o ponto, né, que eu estou fazendo a medição e registrando exige 50 centímetros de precisão, é óbvio que essa imagem de satélite não pode ser utilizada para determinação da coordenada ou dos dados que eu estou levantando naquele vértice. Então tem que observar aqui que ele permite a utilização, mas observando o parâmetro de precisão. Os capítulos 7 e 8 apresentam os tipos de vértice em si. Aqui a gente vê um vértice do tipo M, né, um limite artificial, né, ou seja, um ponto que foi implantado, ocupado e materializado, né, enfim, um ponto de concreto, e cada um vai estar descrito conforme um método pode ser utilizado, né, conforme um método utilizado. Então, a gente tem lá os tipos de vértice M, P e V, né, esses são os tipos aceitos, esses estão descritos na segunda edição, né, então verificar aí o documento anterior para fazer a correlação na classificação de utilização dos vértices adotados, dos tipos de vértices registrados na planilha de certificação. O capítulo 9 ainda do manual de posicionamento, né, ele detalha o registro dos cálculos matemáticos, aqui um ponto bastante importante, né, a partir da terceira edição, o INCRA ele passa a observar o sistema geodésico local, né, na medição das grandezas de área, distâncias e azimuth. Então, aí, com isso, a gente passa a utilizar coordenadas de latitude, longitude e altitude, o que antes não se utilizava, né, eu utilizava altitude zero. Então, tem que observar aqui quais são os parâmetros matemáticos na hora da elaboração desses cálculos. E também, né, o Manual Técnico de Posicionamento detalha lá sobre a responsabilidade, no capítulo 10, da guarda do material que serviu para a identificação dos limites. Né? Inclusive, na segunda edição, ele indica um modelo padrão que pode ser utilizado pelos profissionais, né, para pastas de fácil consulta. Né? Tanto fácil consulta por todos, né? Pelo profissional, pelo INCRA. Então, por exemplo, imóvel tal, né? Dentro dessa pasta imóvel tal, você vai ter arquivos, memoriais, depois os relatórios de processamento, enfim, arquivos de se foi utilizado, né? Arquivos GNSS, Hynix, se não, os arquivos utilizados, arquivos de topografia convencional, enfim, esse padrão daqui pode ser consultado para facilitar a guarda desse material salvo, que pode ser solicitado pelo INCRA em algum momento. E aí o último, né, é o Manual de Gestão de Certificação. A gente viu, né, ele trata sobre o registro de divergências, mas ele tem como objetivo principal estabelecer os procedimentos a serem realizados pelo INCRA para promover os parâmetros, né, para promover a gestão da certificação de imóveis rurais, em atendimento à legislação vigente. Então, ele é um documento, enfim, não muito grande, né, que trata aí diretamente sobre as ações de certificação, então, pelo credenciado, né, o oficial de registro, por um terceiro ex officio, desmembramento e remembramento, como deve ser feito,
quais são os parâmetros que devem ser utilizados para o cancelamento e retificação de uma certificação, a sobreposição de polígono, o que é que acontece, né, por meio do CIGEV, como é que deve se atuar. Isso aqui a gente vai ver em videoaulas posteriores, também, claro, né, a conclusão, possibilidades de penalidades e advertências do credenciado por erros possivelmente cometidos. Pessoal, fica aqui a sugestão de vocês visitarem o site do INCRA, né, incra.gov.br. Ele apresenta as diversas ações que são atuais, né, e passadas que são realizadas pelo INCRA. Chama a atenção aqui para a seção, né, regional, no caso de Sergipe, essa seção a 23. Se vocês clicarem lá nessa seção, vocês vão verificar que ele abre, né, uma aba com endereço, telefones, competências, as pessoas que são responsáveis, né, dados, né, de contato que podem ser utilizados da divisão operacional, enfim, das diversas divisões do INCRA. É importante vocês visitarem o site para poder terem conhecimento de como e onde consultar. Eu fico por aqui, deixo um abraço a todos, se cuidem, tiramos dúvidas nas nossas reuniões semanais ou logo que for oportuno no WhatsApp. Forte abraço